Marcos Rey, escritor brasileiro. Conto Pega Ladrão, Papai Noel. Ele não era bem um Papai Noel, era mais um Santa Claus, pois trabalhava numa cadeia de lojas multinacional, a Emperor Presentes e Utilidades Domésticas, aquela grande da avenida. Consta, inclusive, que fez um curso de 6 semanas nos próprios States para testar e aperfeiçoar sua tendência vocacional, obtendo boa nota, apesar de cantar o Jingle Bell com imperdoável sotaque latino-americano. Mas seu visual, mesmo sem uniforme, impressionou favoravelmente a banca examinadora. Era gordo, como convém a um Papai Noel. Tinha olhos da cor do céu e a capacidade de sorrir durante horas inteiras, sem nenhum motivo aparente. Aliás, um Papai Noel é isso, uma mancha vermelha que sabe rir e às vezes fala. Você está ótimo, disse-lhe o chefe da seção de brinquedos. As crianças vão adorá-lo. Era véspera de Natal e a Emperor andava preocupadíssima com as vendas inferiores ao ano anterior. E preocupada com outra coisa, o incrível número de furtos, razão porque o Papai Noel, além de sorrir e estimular as vendas, teria que ser também um olheiro, um insuspeito fiscal de seção. Ele passeava pelo atraente departamento de brinquedos eletrônicos, juntamente com o seu sorriso, e acabara de passar a mão nos cabelos louros de um garotinho quando viu. Viu o quê? Um homem, e mais que ele, sua mão surrupiando um trenzinho de pilha, imediatamente metido numa bolsa promocional da Emperor. Interrompendo em meio ao seu sorriso, Papai Noel deu um passo firme e fez voz de vigia. Por favor, me deixe ver sua bolsa. Nem todo susto é paralisante. O homem, sem largar a bolsa, saiu em disparada pela seção de brinquedos, empurrando pessoas, chutando coisas, derrubando e pisando em brinquedos. Atrás desse furacão seguia outro furacão, este encarnado, o Papai Noel aludido, que repetia em cores mais vivas os desastres provocados pelo primeiro. A cena prosseguiu com mais dramaticidade e ruídos na escadaria da Emperor, pois a seção de brinquedos era no 6º andar. No 4º pavimento, Papai Noel chegou a grampear o ladrão pelo braço, mas este conseguiu escapar, livrando 8 degraus entre o 4º e o 2º andares. Aí, novamente, Papai Noel pôs a mão enluvada no fugitivo, mas um grupo de pessoas que saía do elevador poluiu a imagem e ele tornou a ganhar distância. Na avenida, a perseguição teve novos aspectos e emoções. A pista era melhor para corridas, apesar de ainda maior o número de pessoas e obstáculos. O ladrão, logo à saída da loja, chocou-se com a mulher que carregava 1000 pacotes, pacotinhos e pacotões. Foram todos para o chão. Um propagandista de longas pernas de pau fez uma aterrissagem forçada que o aeroporto de Congonhas teria desaconselhado devido ao mau tempo. O Papai Noel também empurrava, esbarrava e derrubava, aduzindo ao seu esforço o clássico "Pega ladrão!", um refrão tão comum na cidade que não entendo como ainda não musicaram. Na primeira esquina, quase, um carro bloqueou a fuga do homem, que ficou hesitante enquanto o seu colorido perseguidor se aproximava em alta velocidade. Quando o ladrão do brinquedo entrou numa galeria da Barão, os espectadores, digamos assim, tiveram a impressão de que tinham se livrado do Papai Noel. Mas a câmera 2 logo mostrou o santo velhinho entrando também na galeria com o mesmo ímpeto dos primeiros fotogramas. Todavia, embora corresse em milhas e o outro em quilômetros, não conseguia alcançá-lo. Consta que Papai Noel perseguiu o ladrão, inclusive no Minhocão, de ponta a ponta, onde é proibida a circulação de pedestres, também sem resultado. A história, que nem história é, podia acabar aqui, mas prefiro que acabe lá. Lá onde? Naquele quarto de subúrbio. Aquela noite, o ladrão, à meia-noite em ponto, deu para o filho o belo presente das lojas Emperor. O trenzinho de pilha, que tinha luzes diversas e até apitava excessivamente incrementado para qualquer garoto pobre. O menino, que sabia dos apuros do pai, não recebeu alegremente a maravilha eletrônica. Papai, o senhor não devia ter comprado. Mas não comprei. Hã? Ganhei. De quem? De Papai Noel, ora.
Bom, cara, nem precisei pedir. Ele correu atrás de mim e me deu de presente. Disse que a pilha dura 3 meses. Legal, não? Conto adorável de Marcos Rey, excelente escritor. Sabe escrever para adolescentes, juvenis, jovens e crianças, né? Tá no nosso livro, Se Liga na Língua do Sexto Ano, páginas 234 e 235. E eu quero só falar algumas poucas informações sobre como nós trabalhamos isso em sala de aula, né? Esse conto eu fiz com os meus estudantes do sexto ano, foi uma leitura muito legal. Quero observar que aqui nós temos 2 focos narrativos. O narrador começa contando a história, né? O conto aqui é narrado de acordo com o foco narrativo focado no Papai Noel, primeiramente. E aí ele conta como se aconteceu de Papai Noel se tornar, né? Aquele homem se tornar funcionário da loja na função de Papai Noel e também um pouco de fiscal, né? Para perceber quem é que está furtando e assim ele vai perseguir o ladrão, né? Só que tem um momento, gente, muito legal que o narrador dialoga com a gente. O narrador chama a atenção para o fato de que ele está narrando uma história, que é onde fala assim, a história, que nem história podia acabar aqui, mas prefiro que acabe lá. E aí a outra fala como se fosse a nossa fala, né? A fala da pessoa que está lendo. Lá onde? E ele mesmo responde, naquele quarto de subúrbio. Então, o foco narrativo, depois que o narrador dialoga com a gente, ele muda o foco narrativo. Então, tem 2 focos narrativos aí. Primeiramente, a narrativa é contada do ponto de vista do Papai Noel. Mas aí o narrador diz, mas eu não quero que termine aqui, não. Quero que termine lá. Aí o foco passa a ser do ladrão, né? E o ladrão, ele roubou o brinquedo para dar de presente para o filho, tá? Provavelmente isso aqui aconteceu no dia 24 de dezembro, né? Porque aquela noite, o ladrão, à meia-noite em ponto, né? Então, na virada de 24 para 25, noite de Natal, o ladrão deu o presente para o filho. Então, aquele furto lá na loja foi para presentear o filho. Por isso que o narrador diz, essa história poderia acabar aqui, mas não, prefiro que termine lá, tá? Quando eu fiz essa leitura com os meus estudantes, eles que leram, né? Coloquei os estudantes para ler. No final da história, gente, quando o pai fala que ganhou o presente, que o Papai Noel correu atrás dele para pegar o presente, no final da história eu pedi para os estudantes dizerem, né, o que eles entenderam e todo mundo entendeu. Todos os estudantes, meus sextos anos, entenderam que que o ladrão realmente ganhou de presente. Por quê? E é pelo mesmo motivo pelo qual o narrador quer que você ouça mais o que aconteceu depois, né? Porque que muda o foco narrativo e ele continua a história lá no subúrbio. Por quê? Por uma questão de afeto. Nós nos afeiçoamos ao ladrão. Não no primeiro momento. No primeiro momento ele roubou da loja e o Papai Noel estava perseguindo. De certa forma, a gente torce pelo Papai Noel. Mas aí vem ao outro lado da história e mostra pra gente o que aconteceu. Por que aquele ladrão fez aquilo para presentear o filho. E aí nós nos afeiçoamos a esse ato de afeto, nós nos apegamos a esse ladrão. Todos os meus estudantes entenderam que ele não roubou. E eu tive que mostrar, não, gente, ele roubou sim. Ele roubou para presentear o filho. Só que ele não ia contar para o filho, roubei e tal, não sei o que. Ele colocou, manipulou a verdade e contou uma história que agradaria ao filho. E nos agradou também. Então nós, leitores, nos afeiçoamos a essa questão, a esse personagem, tá? Mesmo que ele tenha cometido um erro. Tá, minha gente linda? É isso aí. Só queria falar sobre essa a mudança de foco narrativo, né? Esse conto é ótimo para isso. E o fato de que o narrador entra, nos chama para conversar, ele se abre e nos coloca em diálogo. A história, que nem história podia acabar aqui, mas prefiro que acabe lá. Lá onde? Naquele quarto subúrbio. Então ele mesmo diz que quer continuar contando e dialoga com a gente, coloca a nossa pergunta, né? Lá onde? E responde, enfim. Tá, minha gente linda? É muito legal isso, né? Gostei, vocês gostaram? Coloca um like, tá? Ou então um comentário. Se você colocar qualquer comentário, um coraçãozinho, uma coisa, faz muito bem, é como se fosse um presente para mim. E o like também. Se inscreve no canal, tchau!